tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar como eu cheguei no Canadá e fiz o meu intercâmbio de um mês. Pra eu chegar no Canadá tem a ver o que aconteceu no vídeo que eu falei que eu trabalhei no banco, porque graças ao banco eu consegui juntar um dinheiro pra poder fazer o intercâmbio. Na minha família, meu pai e minha mãe nunca tinham saído do país e eu nunca nem imaginei na vida que eu ia ter a possibilidade ou a chance de conseguir pagar uma viagem pra fazer o intercâmbio e aprender inglês. Eu fui pro Canadá em 2010, no segundo semestre de 2010. Eu tinha 23 anos, tinha acabado de terminar a faculdade de Relações Públicas e foi meio que o universo me ajudou. Eu trabalhei 2 anos e meio no banco e como eu trabalhava por escala, eu nunca tinha folga. Então eu consegui juntar dinheiro porque quando tinha festa da faculdade, eu não podia ir porque eu trabalhava. E aí quando tinha viagem da faculdade, eu não podia ir porque eu trabalhava. E dentro de casa, meu pai sempre foi muito... Ele sempre me ensinou desde de pequena a economizar e tal, não sei o que. Então eu comecei a economizar dinheiro desde que eu comecei a trabalhar pela primeira vez. Você tá chamando seu pai de pão duro? Ele é um pouco. Eu gosto. Mas vocês não precisam espalhar isso. Não contem pra ela. Eu sou também. Seja pão duro. Me ajudou, né? Eu tenho uma amiga, a Paty. E ela trabalhava numa agência de turismo, ela estudou na mesma sala que eu, ela fez faculdade comigo. E aí ela sempre falava sobre, eu trabalho com intercâmbio, é muito legal, não sei o que, né. E aí eu ficava pensando, nossa, nunca serei capaz, né, de conseguir fazer o intercâmbio, que deve ser mó caro, é muito caro e tal. Ela começou a me trazer coisas, informações e materializar o quanto de dinheiro eu teria que gastar para fazer o intercâmbio. Porque essa é a dúvida de todo mundo, quanto dinheiro você precisa gastar? Porque exato. É que é muito complicado, assim, porque você fala intercâmbio, viajar, você fala, nossa, é muito caro, é muito dinheiro. Só que você precisa primeiro entender o quanto de dinheiro você precisa pra poder realizar esse tipo de coisa. E ela percebeu isso, que eu tava muito insegura no fato de, não tenho esse dinheiro, nunca vou ter esse dinheiro, não sei o que. Mas ela sabia que eu guardava dinheiro, né, porque a gente conversava sobre isso. Mas ela ficava, não, mas dá. Eu falei, não tem esse dinheiro. Aí ela começou a me puxar isso, então ela trazia e falou assim, quanto você acha que custa fazer um curso de um mês? Aí eu... não sei, ela então tô. Aí ela pegava e trazia a papelada, assim. E que é muito legal, porque começa a materializar, você começa a ter noção de quanto você precisa efetivamente. Não é só um achômetro. E aí que ela me convenceu que eu tinha esse dinheiro e que eu ia conseguir fazer. E o melhor de tudo, eu ia conseguir fazer esse intercâmbio e eu não ia zerar a minha conta. Quais são os gastos que você tem que ter? Tipo, quais são os gastos que você pensou? Voo, o curso e pra viver lá. Ela começou primeiro me falando quanto que custava um curso de um mês lá no Canadá. E aí eu não lembro mais ou menos, sei lá, devia ser uns 3, 4 mil reais. 2010, né? Hoje talvez esteja um pouco mais caro. 3, 4 mil reais o curso de um mês. O curso de um mês, assim, e era um curso... De inglês. Um curso de inglês e era intensivo, era de manhã e à tarde. Eu passava o dia na escola. Aí custava mais ou menos isso. Aí a passagem aérea, que era caro também, ela falou, não, eu consigo e tal. E a gente começou a conseguir um preço muito bom de passagem aérea, que se eu não me engano, foi uns 1.000, 1.500 reais, com uma escala longa, etc. Mas ela trabalhava E ela trabalhava em agência de turismo, então deu uma ajudada também, que a gente conseguiu um desconto legal na passagem. Aí falou, beleza. Aí a gente começou a ver quanto de dinheiro a gente precisava pra viver lá um mês. Daí eu comecei a fazer as contas de quanto eu ia precisar pra comer. Aí a gente sabia que a gente ficou em casa de família, então sabia que uma das comidas estavam garantidas. Na verdade, o café e a janta estavam garantidos. O que é ficar em casa de família? Que eu não sabia quando você me contou, ficar em casa de família. Então, você tem como fechar na casa da família tradicional. Tem macarronada domingo e você vai pra igreja. Quase isso. Tinha a festa do povo da igreja, a moça fez. Mas eu não pude participar, porque ela não gostava de mim. Brincadeira. Então, quando você faz intercâmbio, você tem a opção de ficar na casa de família. Algumas pessoas nesses outros países, elas hospedam estudantes. Então é uma casa grande, eu morei com um casal, ele era um casal, um homem e uma mulher, que tinha uma casa enorme, que tinha vários quartos. Então eles alugavam esses quartos para os estudantes. Então a gente foi, aí você paga, quando você compra o intercâmbio, você compra também a hospedagem, tudo junto. Aí nessa hospedagem, eu imagino que seja mais barato do que um hotel. Sim, é mais barato. E essa hospedagem de casa de família tem vantagens. A vantagem é que ela precisa te dar comida, então normalmente ela garante o café da manhã e a janta. E segunda vantagem é que você tem a oportunidade de conviver com pessoas do país. Então quando você faz o intercâmbio, não é só pra aprender inglês, mas também aprender como é que funciona
o país, como as pessoas vivem, sabe? Tipo, quais são os costumes. Isso é muito legal. Por isso que é legal ficar em casa de família. Só um paralelo que você tá fazendo lá, o negócio de falar, você tá fazendo na ordem certa, você tá organizada. Você tá falando primeiro do curso, depois aí tem passagem e custos lá. Mas uma pequena parte aqui que gostaríamos todos de saber. A comida era boa? Da onde? Da comida da casa que você Não, isso era um ponto ruim. Isso é uma coisa que, assim, pode dar certo e pode não dar. E você tem a oportunidade de chegar na escola e falar, olha, eu não estou me sentindo à vontade na casa. A véia não sabe cozinhar. Na verdade, verdadeira, ela foi... O marido dela era muito simpático, ela foi até gentil, só que ela, pra lucrar mais, ela comprava comida mais barata no mercado. E ela fazia macarrão com uns potes de molho que tinha uns pedaços de feijão dentro. E era meio nojento. Ela fazia arroz, feijão e banana? Não, eles não comem arroz e feijão juntos. Então tá vendo? Tá errado comer arroz, mas tudo bem. Era muito assim, quando tinha arroz não tinha feijão. Mas você acredita, eu não lembro de comer arroz. E eu tenho a lembrança que o feijão era doce e uma vez ela fez salsicha e a salsicha era doce. Era muito esquisito. E aí eu comentei isso na escola, eu cheguei a comentar isso na escola, mas como eu fiquei só um mês, eu não fiquei... Porque demora pra encontrar outra casa e tal, porque eles normalmente escolhem casas que são de fácil acesso de transporte público na escola que você estuda. Então, acaba demorando um pouco de tempo, não é qualquer casa que aceita estudante. Então, eu tive um pouco de dificuldade, com a comida na casa, porque meu estômago é meio zoado, sabe? Mas aí, como que você resolveu isso? Bom, na verdade, eu não resolvi. Comeu comida ruim o tempo todo. Na verdade, eu comentei com... Tinha um brasileiro que trabalhava na recepção da escola. E eu comentei que eu tava meio ruim, meu estômago não tava bom, não tava aceitando bem a comida. E ele me indicou uma comida por... Não tá aceitando bem a comida, é um jeito de dizer. Jeito educado. Eu sou gentil, né? Vocês têm que lembrar disso. E aí ele me dando porcaria pra comer, eu não tô, assim, meu estômago, ele é um pouco refinado, demais sensível. Mas aí o que aconteceu? Ele me indicou um restaurante onde tinha muita comida fresca. Então tinha bastante legumes, tinha salada, eu lembro muito de salada de macarrão, de verdura, de frutas frescas. Foram os melhores morangos que eu já comi na minha vida. E era muito legal, porque eu ia lá e eu fazia o potinho. Eu acabei gastando um pouco mais de dinheiro por causa disso, porque eu não conseguia comer a comida de lá. Então eu comprava algumas coisas e levava pra casa. E aí, na grande maioria das vezes, eu tentava comer o melhor que eu conseguia fora, pra poder comer o mínimo possível na casa, assim. Você é uma guerreirinha da... Foi difícil, assim. Mas aí teve uma hora que eu falei que eu tava meio ruim, ela começou a me fazer sopa e foi menos ruim, porque pelo menos não era doce. Né? Tá, e aí então tem a curso que você falou ali, mais ou menos uns 3, 4 mil. Mas a hospedagem tava junto? Já tava junto. Nesse valor? Nesse valor. Tá, aí tem a passagem. A passagem, que a gente conseguiu um preço legal. Trabalhava na agência. E aí mais os gastos diários. Eu tive que gastar dinheiro com visto. E aí E aí o problema do visto foi o seguinte, eu fui pro Canadá. No Canadá precisa de visto, então eu paguei o visto do Canadá. Só que o meu voo barato fazia escala nos Estados Unidos. E aí, pra parar nos Estados Unidos, você precisa ter visto. Então, o que eu tive que tirar? O visto americano. Então, eu tive esses dois gastos. Eu tinha que ter, que era o americano, mas acabou que compensou, sabe? O gasto que eu tive com o visto americano compensou pelo desconto que eu tive na passagem. Então, Foi que nem quando a gente tava indo pra Europa em 2015, que eu fui e tirei o visto americano só pra gente tentar pegar uma passagem mais barata, com escala nos Estados Unidos. Acabou que a gente achou a passagem mais barata, obrigado, pra Europa direto, depois que eu já tinha tirado o visto, mas tudo bem, o visto tá valendo, uma hora a gente vai. Ruim não é, porque você pegou quando já tava valendo 10 anos. Eu tenho uma história muito curiosa disso. Quando você vai tirar o visto americano, você precisa agendar uma data, né? E há um tempo atrás, eu tirei o visto, era em 2009. Não, já era 2010. E eles mudaram a regra, porque a regra a validade do visto americano era de 5 anos. E assim, a cada 5 anos, se você quiser renovar, você tem que ir lá e pagar de novo. E aí, quando, tipo assim, eu vou inventar as datas, mas era assim, até a partir da data do dia 5 de agosto, mudava a regra de 5 pra 10. Minha entrevista era tipo dia 7. Foram alguns dias depois. Se eu tivesse conseguido a entrevista antes, eu tinha me ferrado que eu tinha tirado o visto valendo 5. E aí fazia 3, 4 dias que tinha mudado a lei e meu visto saiu com 10 anos de duração.
Foi muito legal. E aí, então tá. Então tem passagem já pegamos, hospedagem com curso já pegamos. O que mais você gastou? Tinha gasto lá. Aí a gente tinha gasto lá. Aí eu pensei nos almoços, né? O quanto eu ia gastar mais ou menos em almoço. Como o período da escola era integral, eu fazia aula até a tarde, aí tinha pausa de 1 hora para almoço e aí ficava até o final do dia lá também. E aí eu fiz essa conta mais ou menos de quanto eu ia gastar. Eu sempre chuto um pouquinho mais pra cima do que eu ia gastar. E aí às vezes eu pegava e falava assim, não me orgulho disso, mas às vezes eu ia no McDonald's que tinha perto e eu gastava tipo $5 pra comer um pacote, tipo lanche, batata e refrigerante. E era refrigerante sirva-se à vontade pra poder economizar. Tá tudo bem, né? Porque a gente não se conhecia ainda. Não, tá tudo bem. É que não é... Se quiser fazer isso hoje também pra economizar quando a gente for viajar, também tá bom, né? Pra economizar. Mas funciona. Assim, não aconselho comer lanche todos os dias da sua vida, porque sua saúde vai querer te matar. Seu corpo vai querer pular fora. Mas, de qualquer maneira, de vez em quando era um jeito que a gente conseguia economizar. Mas quanto? Quanto? Money. Quero saber dinheiro. Então, eu não lembro exatamente quanto que eu separei pra gastar por dia, mas eu chuto entre 15 e 20 dólares, eram dólares canadenses. Na época o dólar tava 2,60, que era muito barato. Saudades. Ele era um pouco mais caro que o dólar americano, e lá é dólar canadense e tava tipo uns 10 centavos mais caro, mais ou menos. Aí eu lembro de ter programado mais ou menos uns 15, 20 dólares por almoço. E aí eu economizei não gastando isso. Outra coisa que eu coloquei na lista que eu precisava comprar era um computador. Porque a gente só tinha um computador, na casa dos meus pais só tinha um computador desktop, é assim que chama, né? A nossa programação é que eu conversasse com a minha mãe por Skype. Eu não tinha um computador pra falar com ela por Skype. Antigamente os smartphones, eles funcionavam Skype nele mais ou menos. É, bem mais ou menos, 2010. Né? Eu saí daqui do Brasil com a ideia de comprar um computador lá, um notebook simples, pra poder conversar com a minha mãe, porque senão eu não ia conseguir falar com ela. Então a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei e aí eu fui direto pra uma loja de eletrônico, que eu já tinha pesquisado antes. Se eu não foi a Best Buy, eu não vou lembrar o nome da loja, mas era uma loja popular de eletrônico no Canadá. Eu tô falando Canadá, eu fiquei em Vancouver, né, porque tem outros lados, porque Montreal fala francês, eu fiquei do lado que fala inglês. E aí eu fui direto na loja e eu comprei um computador por uns 700 dólares. E o meu sonho era ter um Vaio, sabe, lembra? Que ele era mó bonito, tal, não sei o que, só que o Vaio era tipo 1.500 dólares. Aí, né, tipo, comprei um HP mesmo. E funcionou e ainda funciona. Ele tá super funcionando, minha mãe tá usando, super funciona. Lá no Canadá era muito legal, porque assim, as pessoas sempre foram muito atenciosas. A gente andava com mapa, as pessoas ajudavam. E eu encontrei muitos brasileiros pela rua e eles puxam o assunto, é muito engraçado. Mas coisas curiosas. Eu morava em North Vancouver, que era tipo uma ilha, não era o centro da cidade, era como se fosse interior. Não tinha farol nas ruas. Era um negócio muito esquisito pra mim, eu nunca tinha visto isso na vida. E era muito louco, porque você chegava perto da faixa de pedestre e as pessoas paravam. E aí eu falava, meu Deus, que lugar, né, educado as pessoas, né? Nunca fui atropelada, todo mundo sempre parou. Outra coisa muito curiosa, como tem conversível naquele lugar. Muitos conversíveis. E outra coisa que era muito interessante era que os ônibus, eles passavam no horário. Então no ponto de ônibus tinha os horários que ia passar o ônibus. Então era assim, não era 1h30, 2, não, era 1h15, 1h17. E não é que a 1h17 o ônibus encostava. Era impressionante. Eu ficava pensando, não tem trânsito nessa cidade? Nunca erram? Nunca erravam. Era muito louco, assim. Ele respeitava, então você conseguia programar. Você batesse no ponto, o horário que tava dizendo que ia passar o ônibus, passava. Parece São Paulo. É igualzinho. Outra coisa muito interessante que, como eu morava nessa ilha, tinha um outro jeito de ir. Tem a ponte, onde ia com ônibus de carro normal, e tinha o Cbus, que é tipo uma não é barca, é... balsa. Balsa, isso. É tipo uma balsa, só que de gente. Óbvio, balsa é de gente. É que balsa aqui no São Paulo também carrega carro, né? Não, lá era balsa só de gente. E ele parecia o metrô aqui de São Paulo, sabe? Era um metrô com uns banquinhos e tal, e a galera pegava a balsa pra atravessar pra ir pro continente. Era muito legal também. E outra coisa muito interessante que eu sempre falo pro Diego é que tinha sempre lixo na rua, assim, sabe? Lixo público pra as pessoas não jogarem nada no chão. Só que o que era mais interessante é que em North Vancouver era comum ter urso andando na rua, porque a gente tava perto das montanhas. Então o urso,
ele normalmente fuça o lixo procurando comida. Então os lixos eram, sabe, de empurrar, só que era muito pesado, porque os lixos eram tipo de cimento pesado, e as coisas pra empurrar você tinha que empurrar com bastante força, porque era um jeito de dificultar para que os ursos não fuçassem no lixo e pegassem comida. Porque urso perto de gente não é legal. Mas eu aprendi coisas. É que Norte Vancouver é uma cidade com cultura jovem. Sabe o que é cultura jovem? Urso. Muito urso. E sabe outra coisa que foi muito interessante que a gente aprendeu? Como lidar se você encontrasse com um urso na rua. E isso você aprendia na escola. Se você encontrasse com um urso filhote, que era menor... te sai na mão. Eu não sei em qualquer momento ele é menor, porque eu acho que ele já nasce do meu tamanho. Mas eles falavam que se fosse um urso pequeno, filhote, e ele estivesse sozinho, obviamente, a ideia é que você levantasse as mãos e gritasse. Tipo, como pra você parecer maior que ele. Então você tinha que gritar e parecer maior. E aí ele teria que fugir, na teoria. E os ursos adultos, a ideia é que você... Tu grita e foge. Aí não funciona. E os ursos adultos, você tinha que deitar no chão e fingir de morto. Que... Já vai adiantando o trabalho da refeição. Também não precisa te funciona. abater, é só chegar e jantar mesmo. Mas só vou dizer que eu nunca encontrei nenhum urso, mas vi esquilos. Eu corri atrás de esquilos. Tá, é uma vantagem. Vi esquilos. Eu adoraria ver esquilos ao invés de urso. Quando a gente saía da escola, escurecia muito tarde. Tipo, era 9 horas da noite, a hora que parecia 6 horas da tarde, assim. E a gente saía e ia pra um parque, o Stanley Park, que era perto da escola onde a gente estudava. E a gente abria a canga e ficava lá, passava a tarde. E duas coisas muito curiosas. Os esquilos eram muito fofinhos e eu cheguei a correr atrás de um deles de meia no parque, porque eu tava sem tênis, e aí eu vi ele muito bonitinho, queria tirar uma foto e sair correndo. Mas ele fugiu, eu não consegui. Desculpa, esquilo, se eu te assustei. E outra coisa muito interessante é que não tem formiga. A gente sentava lá na grama no parque e não tinha formiga. E na praia eles têm tipo uns troncos, assim. O que aqui eu conheço de praia tem mesinha e guarda-sol, lá eles têm tipo troncos no meio da areia. E as pessoas apoiam as roupas no tronco e encostam lá e ficam lá de boas, assim. Água é gelada, sempre gelada, independente de estar calor do lado de fora. As pessoas fazem topless também lá. Não fiz. Fiquei um pouco tímida. Na verdade, eu nem levei biquíni, porque eu nem sabia que ia ter praia no rolê. Foram 4 semanas, né? A partir da segunda semana começou a chover. E aí eu descobri que nas lojas de souvenir tinha moletom escrito Vancouver. Quem foi alfabetizado em foi. Rain é rain de chuva e Cover pra juntar a história de Vancouver. E a gente, tinha moletom escrito Vancouver. E aí eu falava, velho, eu não tô entendendo, não sei o quê. Quando chegou na segunda semana, na terceira semana, na verdade, não parava de chover. E é impressionante, porque é diferente como é aqui. Porque aqui, assim, chove, aí para, aí você vai na padaria, compra as coisas, volta e volta a chover. Lá não, começou a chover, não para mais. Esquece. Chuva sem parar. E aí eu ficava, não para. E a Paty, minha amiga... vai cair a cama. E a Paty, minha amiga que tava comigo, ela... acho que pesquisou isso antes. Obrigada, Paty. E aí ela levou aquelas capas de chuva de plástico, sabe? Que as pessoas vendem na porta de show, em estádio. E aí a gente usava, né? Aí tava um belo dia, a gente andando e indo pra escola, a gente foi comprar um café. Daqui a pouco o cara parou a gente e fez assim: onde vocês compraram essa capa? Quero muito. Aí a gente olhou pra eles e fez: a gente... não compra aquele... Não, quando vocês querem. E a gente ficou meio assustada, porque o cara queria comprar a nossa capa. E aí disse pra ela, depois desse fato, que a gente perdeu a oportunidade de fazer um negócio, porque o cara tava muito disposto a comprar a nossa capa, mas a gente não vendeu. Mas eles não tinham que ter pensado nisso, eles podiam ter isso em Vancouver. Deve ter capa por aí em Vancouver, gente. Alguém aí já foi em Vancouver e comprou capa de plástico? Às vezes o indivíduo só queria caçar assunto. Só queria caçar assunto. Podia ser também. E no contexto geral, assim, tudo foi muito legal. Eu super aconselho a ideia de ir pra Vancouver. É muito, muito legal. Eu me senti muito segura, mesmo falando sobre ursos. Eu não vi ursos. Mas era muito legal. A gente andava à noite e não tinha medo, assim, sabe? De ser assaltado. Essas coisas não aconteciam. A gente... Nossa. Bolinhas.
A experiência foi muito legal, assim, porque é completamente diferente do que fazer inglês na sua cidade, sabe? Quando você faz inglês na sua cidade, sei lá, você faz 2, 3 vezes por semana, você fica 1 hora e meia lá imersa naquilo. Quando você vai pra outro país, você simplesmente vive a outra língua. Então, eu tomava café falando inglês, eu almoçava falando inglês, eu comprava coisas falando inglês, eu pegava condução falando inglês. É a vivência, sabe? Óbvio que quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu não sei nada de inglês. E eu fiquei muito surpresa. Não sabia nada de falar inglês. Não, eu já tinha feito curso aqui, só que a sensação que a gente tem, eu pelo menos, tinha a sensação de que eu não tinha aprendido nada. Eu terminei o curso de inglês no avançado top, assim, quando eu saí aqui de São Paulo eu já tinha feito inglês, tinha terminado o curso. Mas falar no dia a dia é outra coisa, porque você tem que pensar em inglês, porque a gente quando tá aqui, a gente pensa em português e fala em inglês, já percebeu isso? A gente tá aqui, a gente pensa a palavra em inglês e aí você pensa em português e aí você traduz pra inglês. Lá, você não tem esse tempo, porque é tipo, as coisas estão acontecendo, você não tem tempo de parar, pensar em português e construir a frase em inglês. Só vai falando. Foi muito interessante e essa experiência é muito legal, se você tiver oportunidade, faça, porque é muito diferente essa sensação de simplesmente você ter que responder. Você precisa responder, você não pode pensar. Claramente, eu devo ter cometido algum tipo de erro gramatical quando eu falava nos lugares e tal, mas é muito gratificante saber que as pessoas me entendiam, sabe? Eu não passei nenhum perrengue, nenhum, assim. Quando a gente chegou, a primeira vez que a gente foi pra escola, a gente pegou um ônibus, a host mother, que chama a pessoa que te acolhe. Mãe, hospedeira, sei lá. E ela meio que falou qual é o ônibus que a gente tinha que pegar. E a gente tava muito eufórica e eu não entendi tudo que ela falou na hora, né? E aí ela falava que eu tinha que pegar o ônibus 340. Vancouver era o nome do meu ônibus. 340. 340. Ele falava isso porque era muito legal, porque o ônibus encosta e ele fala 340 Vancouver. Era muito engraçado, eu repetia toda vez. E ela falou que a gente tinha que pegar esse ônibus e descer Homer Street. E aí eu fiquei, tá bom, mas eu não entendi direito. E a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente não tinha entendido que tinha uma rua que chamava Homer Simpson, sabe? A gente desceu antes no ônibus, a gente entrou num posto de gasolina, numa loja de conveniência. Aí a gente pediu ajuda pra mulher, ela abriu um mapa na loja de conveniência. Ela viu que a gente tava com dificuldade, mas ela abriu o mapa, ela foi apontando os pontos que a gente que o ônibus ia fazer. A gente saiu, entrou no ônibus, pegou o mesmo número de ônibus, né? Não no mesmo ônibus, mas a mesma linha. E aí a gente foi entender lá na frente que a rua chamava Homer, que a gente tinha que descer na Homer e virar à direita, que foi o que a host mother explicou, mas a gente tava meio aflita, assim. Sim. Mas aí foi muito legal por ter essa experiência de saber que a gente se fez entender, sabe? Mesmo estando lá insegura com o inglês e tal, a gente não passou nenhum perrengue e foi muito positivo o que eu aprendi de inglês aqui pra eu poder ir lá fora e falar, tá bom, eu consigo, eu não passo fome, eu talvez não seja tão enganada. Eu sobrevivo, né? Eu acho que sobreviver, essa palavra, a gente sobrevive. E eu acho não, é uma experiência de vida incrível, assim, de saber que você tá lá porque você tá longe das pessoas que você conhece, você tá num lugar hostil porque não necessariamente as pessoas vão te entender, né? As regras são diferentes, então, por exemplo, se você atravessa fora da faixa de pedestre, você leva uma multa, que é uma coisa diferente, que você precisa aprender, você precisa entender quando você tá naquele outro país. Cara, foi muito legal, eu coloquei aqui meu pequeno alce. Não encontramos alce lá, mas eu coloquei aqui no cenário porque foi uma das coisas que além do computador, eu trouxe um alce pra mim. Espero que tenha sido mais barato. Foi bem barato. Não foi muito barato, mas loja de souvenir não é barato. Mas foi muito legal e acho que foi essa minha experiência e foi mó da hora. E logo que eu voltei, um mês depois eu arranjei emprego. Fiz minha primeira entrevista em inglês. Que é isso? Eu voltei do Canadá um mês e depois eu arranjei um emprego. E aí, no emprego, eu tive uma dinâmica não, né? Eu tive uma entrevista
com o cara lá falando inglês. E que você vai contar num próximo vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque esse já tá muito grande. Falei demais. E tá vendo? Mas você conta a história bem, né? Me empolguei, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu puder falar e que vocês Deixa quiserem aqui embaixo saber, nos comenta comentários, aqui sim. que eu Se respondo. quiser que a gente fale mais de viagem também, porque a gente felizmente tem outras viagens que a gente fez que a gente pode contar também, outras chegando, que em breve a gente anuncia. E é isso. Não esquece, clica no like, falaram no último vídeo pra eu avisar do like antes, porque senão a pessoa não tem tempo, né? Fala, clica no like, se inscreve no canal, aí pum, já acabou o vídeo, então dá tempo, tá vendo na TV. Então clica no like, se inscreve aqui no canal e aí a gente espera um pouquinho você poder fazer isso, certo? Obrigada, gente. Beijo. Inscreve. Tchau. Subscribe to this Brazilian Canadian channel. É isso, beijo.